ensaios profissionais aí para o mundo afora. O nosso sarau, ele tem um título, vamos dizer assim, um pontapé inicial, que é Memórias de Vinícius de Moraes. Nessa parede de fundo a gente tem aqui toda uma biografia do Vinícius, desde o seu nascimento em 1913 até o seu falecimento em 1980, toda uma trajetória de vida. E por que a gente está falando de Vinícius de Moraes? Nós estamos falando de Vinícius de Moraes porque outubro desse ano, se fosse vivo, faria 100 anos, né? 100 anos de existência. E deixou para a gente um legado imenso, uma contribuição valiosíssima, né, para a nossa vida. Existem músicas aí que o pessoal canta e nem sabe que teve a participação de Vinícius. E o pessoal está aí, cantando e vivenciando o Vinícius sem saber, né? Então é muito legal que a gente saiba de Vinícius. Essa é a nossa razão até de começar a falar do nosso sarau. E eu tenho várias apresentações dos alunos, a professora Cláudia, que eu já pedi para vir aqui, mas não, acho que está muito ocupada hoje, não sei se vai poder estar presente. Mas seria muito interessante que vocês ouvissem. O pessoal que veio da manhã, se quiser participar também com algo que produziu, ou falar um pouquinho sobre o que produz, eu acho que é um momento dessa interação maravilhosa, né? Então, para começar a falar sobre Vinícius, um soneto, é um soneto maravilhoso, todo mundo aqui acho que já conhece, Sobejamento. Soneto de fidelidade, né? Que eu gosto muito de interpretar. Eu gosto que os alunos possam, e as pessoas possam entender a alma de Vinícius de Moraes. Né? Por que nós estamos falando dele? Porque nós estamos falando de amor, e Vinícius amou profundamente. Ele amou tanto em todos os momentos, não só o amor entre duas pessoas, o amor a tudo, a natureza, ao mar, ao ar, a canção, as festas e enfim. Ele amou tão profundamente que ele pôde transpor tudo isso para o papel, escrever, né, trazer isso além do tempo. Já se fazem aí quantos anos sem Vinícius, né, desde 80 para cá, e nós temos ele vivo entre nós quando a gente lê algo sobre ele, né? Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento. Quando eu dou atenção a esse amor, eu vou profundamente, eu vou além, eu vou no mais, eu vou além de tudo que existe. Antes, e com tal zelo, e sempre tanto eu dou atenção, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais ainda meu pensamento. Que eu sempre pense profundamente nesse amor. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto. Através do meu canto eu espalho o quê? O meu amor por todos os cantos. E rir meu riso, e derramar meu pranto. Em todos os momentos rir ou chorar, falar do meu amor, ao seu pesar ou seu contentamento, se eu estiver feliz, se eu estiver triste, se eu estiver sorrindo, se eu estiver chorando, que ainda prevaleça o quê? O meu amor. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, todo mundo sabe que vai morrer um dia, sabe? Angústia de quem vive realmente. Nós sabemos que vamos morrer, mas não sabemos quando morrer. E isso é algo angustiante, que nos faz pensar, para que vale a pena viver, se não for por amar, para amar ou pelo amor. Tudo que a gente faz tem que ser ali, apegado nesse amor. E é aí que tudo começa, né? E é aí que tudo termina também. Quem sabe a solidão, o fim de quem ama,
Quem ama vive na solidão profundamente. Por quê? Porque ama. Cadê tudo que eu amo? Um dia foi embora, um dia vai embora. Eu posso então, depois de tudo isso, me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama apaga, a gente morre, tudo se acaba, não é imortal. Mas que seja então infinitamente infinito enquanto dure. Que eu possa dizer que o meu amor seja infinito, infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes. Bom, agora vamos lá. A gente começa por onde, Maria? A Maria, que é a nossa escritora, vai começar, depois a gente pode estar passando para os outros apresentarem um pouquinho, né? E aí a gente segue com o Márcio, né? Não precisa. Boa noite. Primeiramente, obrigada pela presença de todos que puderam estar aqui. E vou me apresentar, é claro. Meu nome é Maria Jeremias. Sou escritora, como disse a Norma. Escritora, gente, nada mais é do que uma pessoa de carne e osso, tá? A gente vê nos livros, são os bonitinhos assim, mas nós vivemos, sentimos, temos problemas como todos vocês e também conseguimos só que expor, tirar daqui de dentro do nosso peito e jogar no papel. Essa é a coisa mais bonita. E é uma emoção incrível quando a gente consegue ver e ter a oportunidade de publicar o seu texto pela primeira vez e você vê o livro com a sua poesia e você olha, você fica olhando 2, 3 vezes assim, é o meu nome que está aqui, é o que eu escrevi. E é uma emoção tão gostosa, porque depois a gente mostra para os amigos. E é claro, os amigos da gente, eles são as pessoas maravilhosas, eles enchem nossa voz, sabem disso, né? Eles falam, nossa, é lindo, nem seja, eles falam que é bonito. Então, tem um incentivo assim no dia a dia para a gente continuar escrevendo. E a gente vai escrevendo aos pouquinhos e vai aparecendo coisas lindas. Depois que a gente relê, a gente fala, nossa, nem eu sabia que poderia escrever dessa maneira. Eu comecei a escrever desde 2008. Então, muitas vezes deixei escondidos os textos na gaveta e tinha medo de passar isso no papel e falar assim, mas eles vão achar bobo que eu escrevo. E daí? Alguém vai rir de mim. Eu mostrava para meus amigos na escola, quando eu tinha a idade de vocês, eles falavam assim, isso aqui é muito falha. Daí a gente ficava tão sem graça, né? Assim, nossa, então deixa de lado. Mas depois de um certo tempo a gente acaba tendo coragem, começa a escrever para as pessoas que a gente mais gosta. Às vezes assim para o namorado, para o aniversário de uma amiga. Como temos casos que a gente conheceu hoje, o Rafael, né? Que fez a declaração bonita para a namorada, né? E disse que ela não vai esquecer disso, viu, Rafael? Isso é muito legal, tá? E como hoje é o sarau, como disse a Norma, sobre Vinícius de Moraes, quero começar antes de falar dos livros que eu participo e principalmente das antologias que eu organizo, tendo um pequeno poema dele, tudo bem? Eu adoro Vinícius, é um dos autores preferidos e ele escreve com a alma, né? Eu gosto muito dele pelo fato que ele fala sobre a natureza, fala sobre o amor, ele fala sobre a tristeza, ele fala sobre dores, e principalmente sobre tudo que a gente sente e não conseguimos colocar no papel. Eu gosto muito dele, nessa coletânea que está aqui, chamado O Mar. Ele é muito curtinho, mas muito bonito. Na melancolia de seus olhos, eu sinto a noite se inclinar e ouço as cantigas do mar. Nos frios espaços de teus braços, eu me perco com carícias da água e durmo escutando em vão o silêncio. E anseio em seu mistério, seio na aroma das ondas redondas. Naufrago, entrego ao fluxo forte da morte. O mar, Vinícius de Moraes. Vamos aí, gente.
Ele está nesse livro aqui, né? Muito conhecido aqui na biblioteca, tem em todas as mesas, é muito bonito, chamado Bar, né? Bom, hoje nós temos bastante novidades, serei breve, que o principal, o Márcio, que é o nosso palestrante de hoje, ele vai contar para vocês como faz passo a passo um livro desde o começo. Quando você tem a ideia, que você manda um e-mail para a editora e chega até as mãos. Eu, por exemplo, faço essa parte da editora. Eu seleciono os textos que chegam e vejo qual deles está dentro do padrão para ser publicado. Daí entro em contato com o autor, tudo através de e-mail, às vezes telefone, e fica aquela troca até descobrir, tipo, se o texto foi selecionado. Então o Márcio vai explicar passo a passo para vocês como que faz essa parte do livro, quando ele está pronto, como que é o livro pela capa, quais são os cortes que se usa para fazer, como que é a parte que chega em nossas mãos, apenas o seu texto como está na mão de vocês, e daí ele passa para o livro aqui e muita gente lê. Tudo bem? Eu sou... O meu primeiro livro eu selecionei assim, com um pouco das minhas poesias, eu selecionei junto com 14 amigas que fazem parte do site Beco dos Poetas. É o site literário que o Márcio vai estar falando já para vocês. Então lá eu encontrei 14 meninas que gostariam de escrever e não tinham coragem. Daí eu falei assim, olha, é a nossa vez. Manda seu texto, eu mando o meu, você manda o outro. E o primeiro livro saiu com 15 meninas, só meninas. O nome dessa antologia se chama Meninas Super Poéticas. Então a gente diz que nós somos as meninas poderosas, né? Tudo a ver. Então, e tem pessoas de todos os lugares, pessoal. Aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia, do Rio Grande do Sul, pessoas de todos os lados que vocês podem imaginar, de outros estados. E todos nós tivemos um contato com, a gente tem pessoas que a gente nem conhecia. Eles simplesmente mandaram os textos, foram selecionados e a gente falou, você vai estar com a gente na antologia. Daí foi legal, o primeiro livro, ele saiu só em forma de e-book. E-book, como vocês sabem, é um livro digital, né? Ele só sai como um arquivo na internet. Todo mundo baixa o download e você lê. E não estava no livro físico. Daí, na próxima, daí esse trabalho foi tão bonito, comentado nas redes sociais que nós temos, e surgiu a ideia que o Márcio, que é nosso editor, ele falou assim, olha, o trabalho de vocês é bonito, então nós vamos publicar e ele vai se tornar um livro físico. Daí ele surgiu o Meninas Super Poéticas, volume 1, e daí deu a sorte também, veio o volume 2, veio o volume 3, e agora, no final agora de novembro, dia 24, vai estar saindo o volume 4. E todas elas, gente, são meninas, são diferentes. Nenhuma delas repete o mesmo texto. São sempre pessoas novas, rostinhos diferentes, pessoas assim que estão publicando sempre pela primeira vez. Então eu digo para vocês que escrevem que nunca podem perder a fé. Vocês têm que correr atrás de lugares onde pode aparecer seu texto na internet, aonde pode ser mostrado o seu trabalho para todos verem. E o melhor de tudo, quando conseguir sair na publicação, não é difícil. É muito gostoso quando você pega seu livro assim e está numa roda de amigos como vocês ali e fala, olha, o meu texto saiu nesse livro, os melhores autores de São Paulo. Tá? Então eu vou pegar ali para mostrar para vocês qual foi a primeira edição, a segunda e a terceira. Tá? E no final a gente vai fazer um sorteio de 2 livros aqui, pelas fichas que vocês preencheram, para ver quem vai ser o sorteado para conseguir ganhar um desses livros, né? Existe, olha, foi uma coisa que todo mundo me pede, até mesmo os rapazes que estão no site hoje, ele falam assim, e os meninos, onde ficam? Não existem os meninos poéticos? Aí só pergunta aí. Quem sabe a gente faça um dos cavaleiros poéticos, né, Márcia? Olha, o nome é bonito, né? As meninas poéticas, gente, depois desse livro, ele começou assim, ó, esse é o primeiro impresso. Tá vendo esse preto que está na capa? Ele foi o primeiro do e-book.
Foi esse livro preto, e a primeira imagem que a gente escolheu foram 3 bonecas. Eu já vou passar para vocês verem aí, segurando as mãos. Aqui tem aquela boneca da Filó, tem uma boneca com cara de palhacinho e uma boneca morena. E foi engraçado quando a gente escolheu essa imagem, ele falou assim, você é a ideia, e eu sou moreno, né? Eu falei, nossa, e se eu virasse loira, como ficaria aqui? Então nós colocamos uma loira, uma morena e um com o cabelo fechado. Desse livro daí saiu esse primeiro. E aqui atrás, o interessante dessa antologia é que tem o rosto de todas essas 15 meninas que participaram. O nome delas, e cada uma delas aqui, nesse primeiro volume, ele tem 10 poesias de cada uma de nós. Tá? Essa primeira, por exemplo, aqui, foram pessoas, das meninas que saíram, olha só o nome das autoras. Foi a Arlete Santos, essa é de São Paulo. A Eglê Santos Machado, ela é de Minas Gerais. Tem a Elisaete Ribeiro, essa moça está no Maranhão, mas sempre vem passear em São Paulo. Tem a Dona Eudália Alves Martins, ela é de São Paulo também. Gênia Alga, ela é uma jornalista, essa moça, ela mora aqui na Saúde. A Isabel Vargas é uma moça do Rio Grande do Sul. Tem a Lúcia Helena, que é de Minas Gerais. Tem a Marilda Corrêa também, que é do Rio Grande do Sul, uma gaúcha. Tem a Miriam Bartucci, uma senhora de 76 anos, gente. Coisa mais linda. Ela faz um trabalho maravilhoso. Ela também é de São Paulo. Tem a Neuza Licem, que ela é de Rio Grande do Sul também. Tem a Terezinha também, Terezinha Conegundes, essa é uma advogada. Ela é também desse lado do sul. E tem a Valquíria, ela é uma moça da Paraíba. E tem a Zana dos Santos, que é da Bahia. Essas foram as 15 meninas selecionadas pelo site, e daí surgiu o primeiro volume. E daí foi uma febre, gente. Todo mundo, cada uma de nós, compramos um pouco desse livro e distribuímos para os amigos. E daí a festa virou, né? Daí, depois dessa, daí o segundo saiu esse. Ó, saiu esse segundo. E daí vem a capa. Aqui tem a capa desse primeiro livro. E esse é o segundo. E aqui também tem o rosto das meninas, que eram um pouco menores, nós aumentamos as poesias, né? Aqui tem todas elas, o nome das meninas. Tem aqui até mesmo uma garota que tem 17 anos nessa publicação. Isso se chama Alice Oliveira. Todas as idades, para você ver. Saiu o segundo e o terceiro, que é esse daqui. E a capa dele já está aqui de novo, ó. Já tem os 3. Né? E aqui também tem outras autoras. A única que é repetida em todos os livros sou eu, que sou organizadora, tá? Então ele fica dessa maneira, em pessoas de todos os lugares, tá? De São Paulo, do Rio, da Bahia, muitos lugares, e que... Olha a direita, passar por beleza. E são todos de poesia, gente, esses livros, tá? Daí nós vamos sortear depois livros aqui para vocês. Também é de poesias, e vários autores também de São Paulo, e de todos os lugares aí do mundo, de meu Deus, eles estão nas antologias. É uma quadrilogia que saiu. Tem o elemento ar, fogo, terra, fogo, água, terra e ar. Tá? Não, cada livro tem um nome, e cada um deles tem autor. Por exemplo, isso aqui é o elemento fogo e esse é o ar. São esses daí que alguém de vocês vai levar depois para casa para ler. São várias poesias, né? Vocês vão gostar, depois principalmente anote nosso telefone, nosso e-mail, depois de vocês acharem, tá bem? Bom, então para começar, vamos chamar o Márcio, né? O Márcio Praça. Primeiramente, boa noite a todos. Uma vez estar aqui com vocês. Vim falar um pouquinho sobre o Beco dos Poetas. Nós temos uma história que começa em 2007. Tá?
Nessa época, a rede social que era assim, top era o Orkut, né? Ninguém acessa o Orkut mais. Então eu abri ali para a gente dar uma olhadinha, nossa primeira página do Orkut. Aí começou tudo. Eu comecei a escrever em 2000. Eu escrevi Letras de Liberdade e a terceira coletânea do Paulo Levíssimo, que foi um concurso que eu fui premiado. Então eu tinha um desejo de publicar um livro solo, até então eu não tinha um livro solo. Tentei entrar em contato com algumas editoras, né, e não consegui. Aí eu falei assim, então o jeito é eu montar uma editora. Mas que recurso? Essa é a grande pergunta. Na minha época, um livro, uma edição tinha em média 3 a 4 mil exemplares. Era um custo muito alto. Mas isso já vai ter uma mudança, mais ou menos, acredito que em 2004 começou a mudar algumas coisas. 2005, 2009 começou a facilitar um pouquinho mais, um processo novo, que é a impressão digital e a distribuição sob demanda. Isso foi, no campo literário, essa mudança foi a mesma que teve o MP3 na música. Socializou de maneira que tudo se tornou mais fácil. Então, em cima dessa ideia, a gente conseguia editar um único livro, um único exemplar, é o que a gente chamava de livro a livro. Em cima do Orkut, a gente começou a divulgar poesias, entrou em contato com autores, e formar um grupo, né? Um grupo de poetas, um grupo de amigos, um grupo de leitores. E esse grupo foi se desenvolvendo. Aí do Orkut, vamos ver. Do Orkut, nós conhecemos uma plataforma Creator, né? É uma plataforma que cria redes sociais. Uma plataforma de origem americana. Nessa época era um site gratuito, hoje é um site pago. Então o que a gente conseguiu com esse site? A gente conseguiu criar perfis, onde as pessoas entram, criam uma conta, elas conseguem postar fotos, postar música, postar textos, e começamos a trabalhar em cima desse site. Na época a gente tinha 50 pessoas, e hoje a gente tem perto de 5 mil colaboradores. E em cima dessa demanda se criou a necessidade de a gente produzir os livros. A gente já tinha a ideia de produzir, né? Eu pensava em publicar os meus, mas estava tendo algumas dificuldades. Aí começou a surgir a ideia do Beco dos Poetas. Em cima dessa ideia a gente fundou a editora, foi o grupo editorial Beco dos Poetas Escritores. A gente fez uma primeira antologia, a segunda, a terceira, a quarta, depois passou a antologias temáticas. Hoje nós temos 75 obras. É isso aí. 75 obras. Entra na livraria. Essa livraria é livros de poesias. Né? Nós trabalhamos com duas plataformas. Nós temos livros impressos e também livros digitais. Em dois formatos. Temos o popular em PDF, né? E temos o EPUB. A gente entende a diferença do PDF e do EPUB. O PDF é um arquivo fixo, né? Ele não é alterado. Para o EPUB, ele tem a diferença da elasticidade, isso facilita muito. Por exemplo, se eu abrir um texto no celular, ele vai ter o formato da tela do celular. Se eu abrir no tablet, ele vai ter o tamanho da tela do tablet. Se eu abrir no computador, o mesmo tamanho da tela do computador. Então, ele se adapta com o aparelho que você está utilizando. Então, esse é o formato padrão do EPUB. Eu acredito que esse é o que vai predominar no futuro. Então, em cima dessa ideia da produção de antologias, o nosso site foi desenvolvendo. Hoje nós temos três redes sociais. Temos o Beco dos Poetas, www.becodospoetas.com.br. Temos Poetas Online, também.com.br, e mapadapoesia.com.br. Esse site Beco dos Poetas está batendo 3 milhões de leituras. Ele tem surgido muito. Então ele está lendo. Ele é praticamente atualizado a cada 15 minutos, mais ou menos. Sempre tem texto novo. Dá uma entrada na nossa fanpage. Nós temos 3 fanpages assim, que a gente faz a nossa divulgação. Então a gente posta no site e automaticamente nosso texto vai para a fanpage. Essa é a nossa principal, tem 9.118 edições. Né? Temos algumas um pouquinho maiores também. Em cima dessa plataforma nós fomos desenvolvendo. Em 2003, 2004, né, a gente começou um projeto que chamava Todo Autor Quer Ser Publicado.
a gente tinha a ideia de publicar 50 antologias e 50 livros solos. Então, um pedido do Ministério da Cultura, que foi aprovado pela lei de captação para que a gente pudesse produzir esse projeto. Uma das ideias era uma oficina no espaço público. Em cima dessa ideia surgiu o Sarau Beco dos Poetas. O projeto não foi para frente. A gente já está perto de 100 obras, mas não por esse projeto. São obras independentes. A gente desenvolveu o Sarau, que é aquele que vocês estão vendo ali agora no nosso canal do YouTube. Em todas as imagens. Acontece na biblioteca, ocasionalmente, às vezes acontece no teatro. A gente participamos da virada cultural, levando a poesia também. É um projeto bem extenso. Nesse sarau nós já lançamos mais de 70 obras nesse sarau. Então a gente criou um modelo de publicação diferenciado. Então, o que nós fizemos? Nós particionamos o livro, por exemplo, de 100 páginas, e particionou ele de maneira que cada página tem um custo unitário. No início, uma página custava R$2. Aí teve alguns aumentos, foi para R$15, hoje é R$35. E o autor trabalha no sistema de cota, são 2 páginas, R$35, e o autor recebe o livro. Nós temos autores em todos os estados brasileiros, nós já publicamos. Temos autores no Japão, nos Estados Unidos, Bélgica, onde? Venezuela. Tem mais alguns países. Portugal. Portugal também. Em geral, os países de língua portuguesa já expandiu. Nós temos autores solos, né, que são autores internacionais. E o interessante é que muito pouco dos nossos autores nós conhecemos pessoalmente. A maioria é contato via internet, inclusive os que estão fora do Brasil. Totalmente via e-mail, a gente recebe e-mail, manda o contrato, recebe texto. Dessa maneira a gente vai trabalhando o livro. A gente não entendeu um pouquinho como é que funciona o livro. Isso aqui é um projeto de capa. Então ele tem algumas marcas, né? São esses riscos aqui, ó. Esses aqui são as marcas de corte, que a gente chama de sangria. Essas marcas são cortadas na guilhotina, nessa mesma linha, embaixo, de maneira que fica retinho. Já o miolo, tem 2 tipos de miolo. Tem esse aqui que é na forma de caderno, quando ele é costurado, né? Em geral, a gente costuma fazer em 4 ou 5, né? Ele é costurado, depois ele é colado, e é fixado essa capa aqui, para ele ficar dessa maneira. E ele aparece? Aí tem um processo de acabamento, que é o verniz. Temos um outro processo que ele vem dessa maneira. É igual um bloquinho, né? Passa a cola aqui do lado, né? Uma cola forte, uma cola com uma capacidade de aderência superior à cola que a gente utiliza no uso doméstico, né? E ele é fixado aqui. Tem uma prensa, né? E depois vem a guilhotina cortando para que ele fique dessa maneira. Fica dessa maneira. E dá uma vida no artista. Então existe toda uma especificação, né? Por exemplo. Desculpa, mas é uma dúvida que sempre os alunos têm, a gente não tem às vezes um recurso exato, uma resposta precisa para dar em relação a isso. Em relação a direito autoral, né? O aluno fez uma coisa maravilhosa, um poema lindo e tal, um texto, até iniciou um trabalho de um livro. E como ele vai, qual é o recurso legal para que ele tenha certeza que isso não vai ser plagiado? Ele pode registrar o seu texto, o seu nome, junto ao escritório, né, junto à Biblioteca Nacional, o escritório de direito autoral. Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro é um que faz essa parte de
registro de direito autoral. Ou ele pode entrar em contato com a editora e a editora tira um único registro, que é esse código de barra, ele tem um número, que é o ISBN. Ele é emitido pela Biblioteca Nacional, ele tem uma garantia de autenticidade da obra. E tem também a parte da catalogação, que a gente já na traseira do livro, né? Então, dessa maneira, os direitos estão garantidos. E tem um contrato que feito, é declarado o nome do texto, a quantidade de página, e toda uma descrição. Né? Alguns autores costumam fazer o seguinte: eles postam no blog, né? O blog, às vezes, quando a gente posta, sai a data da postagem. Né? E alguns autores usam um método muito seguro, mas alguns autores utilizam isso. Mas o mais seguro ainda é o registro direto, texto a texto. Mas como é um custo alto registrar texto a texto, os autores costumam registrar apenas a obra inteira. Né? Aí sai o SBN, sai o nome. Né? Deixa eu passar aqui. E hoje pode pegar uma os abertos. Então é isso, né? A publicação do livro já foi um sonho, né? Antes tinha uma frase que era bem interessante, que era plantar uma árvore, ter um filho e publicar um livro. Hoje em dia o mais difícil é ser plantar uma árvore. Mas hoje em dia simplificou muito com a impressão digital. Nós temos algumas parcerias. Hoje nós trabalhamos com o Grupo Singular, que é uma subsidiária do Grupo É de Ouro, aquela mesa que produz o coquetel, que é a palavra cruzada, é bem conhecida. E com esse distribuidor nós temos uma parceria com algumas livrarias. Dá uma voltada no bem, olha isso. Ah, não, você está lá? Não pode deixar então, vamos falar de design, depois eles voltam lá. O livro, basicamente, hoje, ele é um arquivo PDF, né? O livro digital ele é feito dessa maneira. Então, como é que é feito esse arquivo? Nós temos algumas medidas padrões. Né? Essa aba que a gente chama de orelha, ela tem 8 centímetros. 8 centímetros de cada lado, que são aquelas duas pontas que a gente vê onde tem a foto do autor e alguns livros de demonstração. Só dá um minutinho, só. Isso, aquela parte tem 8 centímetros. Essa parte das costas, ela tem 14 centímetros. A canaleta depende da quantidade de página. Em geral, 5 centímetros, né? Meio centímetro. Né? Mas dependendo do número de página, pode variar para menos como para mais. A altura é 21, né? Então nós temos um formato padrão. A gente acha que é um formato difícil, mas no computador nós acha especificado como A5. Ele nada mais é do que essa formatação. O livro nada mais é do que uma folha de sulfite dobrada ao meio. Né? Então, o que acontece? Quando a gente coloca os dois mãos, a gente percebe que a medida é a mesma. Olha só, uma folha de sulfite, né, dobrada ao meio. Mesmo tamanho. Então, esse é o livro médio, é o livro padrão, a maioria dos livros sai com essa medida, 14 por 21. Então, quando a gente faz esse caderninho que está rodando, a gente tem alguns miolinhos, são 4 miolos, ele sai um pouquinho. Aqueles primeiros, ele ultrapassa a borda, por isso que é preciso a marca de corte, que é a sangria. É preciso fazer o corte para que ele tenha essa aparência na frente, que é bem retinho, que é a parte do acabamento. A gente vê um brilho na capa do livro também, principalmente os livros novos, quando a gente sai da livraria, quando a gente recebe em casa, ele tem um brilho. Isso é um verniz, né? Isso é uma forma de acabamento. Tem um outro tipo de acabamento, que é o fosco, que não tem esse brilho, mas também é muito bonito, e é um tipo diferente, um é brilhoso, o outro é fosco. Né? Eu não trouxe o fosco, tem outros modelos de acabamento, tem outros formatos, mas... Ah, esse é fosco, olha só. Isso mesmo, esse é fosco, exatamente. Perfeito, isso mesmo. Ele não tem aquele brilho. Em geral, as pessoas optam pelo fosco porque ele tem uma durabilidade maior, porque o brilho ele é muito bonito, mas ele risca, ele estraga com mais facilidade. Acho que é isso. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Perguntas?
ou você está liberando que seja utilizado no uso, pode ser utilizado na Copa, e tem algumas, dependendo da licença, umas você pode utilizar comercialmente, outras você pode usar apenas para uso pessoal, aí depende, são licenças de uso. Em geral, é utilizado mais em sites, né? Mais sites, como o Lef, bem comum, distribuição livre, tem outras também, né? Creative Commons, né? Tem algumas bem interessantes, vários blogs utilizam ela. E tem como você registrar algo que você ainda vai fazer? Então, você pode registrar uma ideia, mas você precisa ter pelo menos um protótipo, né? Para que você possa mostrar essa ideia. Porque uma ideia meio abstrata. Daqui a 2 horas pode mudar essa ideia e não ser mais a mesma coisa. Agora o protótipo você já tem uma coisa materializada. Como o Sócrates costumava dizer muito isso, ele dizia que as ideias, as coisas nasciam no mundo das ideias. Né? Tudo que nascia no mundo das ideias só se tornava real quando se materializava. Né? Então precisa, por exemplo, quando você vai pedir a ficha catalográfica, você tem que mandar as 21 primeiras páginas. Às vezes acontece isso de mais algumas, né? Você tem que ter já o livro escrito. O que pode acontecer é você tirar o ISBN do nome, né? Porque o ISBN já não vai, você não precisa mandar uma prova, né? Uma prova física junto com o livro. Você faz a declaração, coloca o nome do autor, a quantidade de página, o formato, se é livro digital, se é livro impresso, né? E é interessante essa parte do livro impresso e do livro digital. Cada livro ele tem ISBN, são 2, né? Temos o ISBN do livro impresso e também temos o ISBN digital também. Por exemplo, se o livro for lançado na forma impressa e na forma digital, são 2 ISBN, tem que ter 2 registros. De maneira, você consegue entrar na Biblioteca Nacional e está fora da internet, né? Então vamos mexer nesse programinha primeiro. Volta lá no design agora. Esse outro programa é um programa da DOC também. Esses programas não são gratuitos, mas a gente consegue baixar ele no trial, a gente vai utilizar por 30 dias. Esse programa, por exemplo, a gente utiliza para fazer diagramação, né, para a preparação do miolo. A gente consegue diagramar o texto, né, e vai abrir um texto já pronto ali para que a gente possa visualizar. Tem alguns problemas, uma versão abaixo não consegue abrir uma versão acima. Acima consegue abrir as versões abaixo. Esse programa, ele instala alguns plugins dele também. E um dos plugins mais interessantes que o InDesign tem é o que converte o texto em EPUB, né, de maneira que o livro digital já sai pronto, né, já sai pronto. De maneira que a gente só disponibiliza para que possa ser utilizado. A gente está fazendo um exercício de diagramação. Dentro desses quadradinhos, a gente coloca o texto. Para colocar a imagem, a gente tem que fazer um novo quadrado para colocar dentro. A gente trabalha com algumas páginas mestres. De maneira que a gente não precisa trabalhar alterações de página a página. A gente trabalha com 2 páginas, né? São aquelas 2 fileiras de cima que ele está mexendo agora ali. Se não fizer uma alteração em uma página mestre, acontece alteração em todo o texto. Pode ter 100, 200, 1000 páginas, ele consegue colocar. Então a gente utiliza para colocar o nome, né, em cima, aquela linha de cima, o nome do livro, o nome do autor, numeração de página. Às vezes alguma figura, alguma coisa que a gente quer que apareça em todas as páginas, então se utiliza as páginas mestres. Então, como vocês percebem, hoje em dia o livro está muito ligado à internet. A internet ela se tornou um grande parceiro do mundo editorial, de maneira que é possível a gente editar, a gente divulgar, a gente distribuir, comercializar o livro exclusivamente pela internet. Acho que é isso. Quem gostaria de fazer mais uma pergunta?
Eles vão ler poesia. Quem vai ser o primeiro vai ler poesia? Só falar uma coisinha, Maria. Claro. De tudo isso que vocês falaram, eu acho assim que o trabalho de vocês é um trabalho assim, que se multiplica de uma forma impressionante. Foi o que eu sinto que vocês perceberam. Quer dizer, algo que começou ali na internet e tal, que vai tomando uma dimensão que a gente não imagina o tamanho. Então vocês que têm acesso a redes sociais, não é verdade? Hoje o mundo da tecnologia é o nosso mundo. Então eu acredito que vocês precisam captar o que eles estão trazendo para a gente, como é importante a presença deles aqui, para que vocês, para que nós, né, começamos a analisar, perceber a dimensão que o nosso trabalho pode tomar, né? O trabalho que a Maria desenvolveu, que desenvolvem vários autores, várias autoras, e que aí o colega já falou, não, pode ser também os meninos, né, escritores, poetas. Eu já imaginei ali, no meu cantinho, as minhas alunas, as crianças que escrevem poesia, jovens que escrevem poesia, né? Giovana, que está aqui com a gente, entre outros mais, que eu tenho uma caixa de poesias escritas por adolescentes, por crianças, por jovens. Então a gente imagina que a coisa pode se ampliar de uma maneira fenomenal. Os meninos fazem um trabalho aqui maravilhoso com quadrinhos, não é isso? Que inclusive mais para frente a gente precisa divulgar, precisa saber que é um trabalho limpo. E essas informações eu acho que vêm extremamente a calhar. A gente ficaria aqui horas falando, nós já estamos até estourando o nosso tempo, mas precisamos ouvir também a produção dos meninos, das meninas que vieram aqui hoje, né? Então era isso que eu queria falar da participação em relação ao que os dois disseram aqui. Para mim é um trabalho gigantesco. Tente a crescer mais ainda, não é? O segredo desse trabalho é a paciência. A gente iniciou sem capital, sem investimento, sem perspectiva do que ia acontecer. Um sonho, né? Um sonho que foi se tornando realidade pouco a pouco. A gente costuma dizer que o beco não foi fundado, ele foi construído. E está em construção sempre vai permanecer em construção. É sempre uma média de 10 a 15 autores que entram no nosso site assim, diariamente. Quando a gente posta alguma coisa, ela é compartilhada no Facebook, nas nossas fanpages e mais 32 redes sociais que são afiliadas, que divulgam a nossa informação. Isso é totalmente automatizado. A gente tem um sistema de RSS, né, que a gente posta em um único site e ele distribui automaticamente pelo sistema em todos os blogs, todos os sites parceiros. Então, quando a gente posta alguma coisa no Beco, a gente sabe que postou, mas aonde vai chegar a gente não sabe. A gente não consegue mensurar isso. Hoje não dá para mensurar mais. Maravilhoso. Temos como parceiros aqui da